21h. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com o Babalaô Ifá Daió Eleibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Rádio Ifá Brasil, 21h06, horário de Brasília. Começando mais um programa Equilíbrio, eu, Ifá Daió, junto com o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila, aqui ao vivo no Skype. E agradecer aos ouvintes que estão aqui entrando. radiofabrasil.com.br, nosso site. Dá uma atualizada no Facebook, facebook.com/radiofabrasil. E vocês lá verão as nossas atualizações, né? Vou abrir daqui a pouco o Twitter, que eu esqueci de abrir aqui. Quem quiser falar no Twitter é @radiofabrasil. E no Facebook, facebook.com/radiofabrasil. As nossas novidades são um aplicativo novo. Quem tiver o aplicativo da rádio, quem já tinha o aplicativo da rádio no seu Android, é só entrar lá nas atualizações dos aplicativos do seu Android e atualizar. Vocês vão ver o novo logotipo da rádio lá. Ficou muito bonito. E aqueles que têm Windows, iPhone, iOS, os que são mais chiques, os que têm mais grana, brincadeiras à parte, iPad, né? Chique pra caramba, mais ainda. E tablets, em geral. Entra no TuneIn e atualiza também lá o TuneIn também. Rádio Ifá Brasil. Vocês vão achar, tá atualizado. Graças aos nossos fornecedores. Eles conseguiram nos ajudar a que fizessem funcionar também o TuneIn. Meus respeitos aos ouvintes que estão aqui. Hoje, o tema no programa Equilíbrio é sobre relacionamento entre casais de diferentes segmentos religiosos. Casais que um é de Ifá e o outro é angolano, da candomblé Angola, Bantu, ou um bandista com candomblé. Enfim, nós vamos falar disso. É uma continuação também dos últimos programas da rádio, que saiu lá no YouTube da Rádio Ifá Brasil, que é sobre família. Então nós vamos dar continuidade. Quem ofereceu essa proposta foi o Babalaô Ifá Jemi. Então, nada mais, nada menos, o Babalaô Ifá Jemi pode começar a falar com a gente aqui. Fabamilá, obrigado por estar aqui na rádio. O pessoal que foi participar aqui no chat, é só ir na radiofabrasil.com.br e vai descendo lá a tela, que vocês vão ver lá o chat. Você escolhe a figurinha e coloca o seu nome e a gente aqui vai aceitá-los de braços abertos. Mais um probleminha que eu tô tendo aqui agora, no meu celular antigo aqui, que eu só uso para falar na rádio. Tá pedindo atualização do WhatsApp no meu Android aqui. E por sorte minha, né, uma grande sorte que eu tenho com comunicação, o WhatsApp no meu celular não está atualizando. Então, eu pedi pro pessoal ter um pouquinho de paciência. Aqueles que estão pegando aí o número de mensagem de voz do WhatsApp, eu não vou conseguir colocá-los dentro do grupo ainda, ok? E, por último, obrigado ao grupo, o grupo que o pessoal está participando bem dentro do grupo, né? O Babalaô Ifá Jemi tá adorando, né, Babalaô Ifá Jemi? Muito bom, né? Tá gostando muito do grupo? Nós estamos Muito tentando bom, promover Ifá lá dentro, cultura Yorubá, Orixá Yorubá, aborígene, mas vamos conseguir. Nós vamos conseguir na luta, nós vamos conseguir. Então eu pedi ao grupo que hoje participe, como está participando todos os dias aqui com a gente. Babalaô Ifá Jemi, muito obrigado. Aí Calé, boa noite, Aboroboê, está participando aqui da rádio. O seu ensinamento. Então, Babalaô Ifá Jemi, obrigado de novo. E espero que nós tenhamos hoje um grande programa. Rádio Ifá Brasil é uma rádio diferenciada que só fala de Ifá e Orixá. Muito obrigado. Aboatô, Caleô, a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil, que nesse momento está conectado dentro dos valores que a rádio propõe a passar.
Na noite de hoje falaremos a respeito da diversidade que possa existir e as suas consequências familiares dentro do contexto espiritual, religioso, seja ele de qual segmento for e dentro de qual cultura for na vida do ser humano. Primeiramente, existem alguns fatores que vai fazer com que tudo possa ser preservado. O principal fator que tudo possa ser preservado é o respeito que possa existir entre as pessoas de uma família, os casais, pai, mãe, filhos, irmãos, né? E que eles possam ter realmente o limite do livre-arbítrio, que o seu direito começa quando o do outro termina. Esse é um ponto de partida que nós teremos que observar sobre a questão da diversidade. A respeito de outros valores que vai de encontro às situações, é aquele que é onde o ser humano se acha predominante em um fator desrespeitando o seu conjunto familiar. E se ele, dentro disso tudo, fazer com que o outro segmento tenha um bom sinal de equilíbrio, um bom sinal de avanço para a vida, fará com que o outro possa dialogar, pondo o seu ponto de vista sem conflito. O conflito dentro de qualquer segmento já deixa de ser religião, porque se houver conflito de opiniões, vai fazer com que algo está querendo imperar em cima de um outro segmento e que ele não tem o profundo conhecimento. Eu acho que os conflitos não podem ser degenerados dentro daquilo que a pessoa não tem 100% na mão da profundidade daquele segmento religioso. O segmento religioso que começa dentro de casa, com a união, com a paz, com o apoio, com o segmento de ambas as partes, faz com que tudo se fortaleça. Se tiver dentro da parte inicial, no conhecer, quando duas pessoas se conhecem, elas se propõem casar, marido e mulher, e vai fazer com que vai criar família. A família, dentro desse contexto, antes de tomar esse passo decisivo, saber da aceitação de fé, da aceitação de apoio, da aceitação daquilo que faz com que o seu cônjuge, seja o marido ou seja a esposa, tenha a verdadeira forma de ser de si próprio. A forma de ser faz com tudo aquilo que se agrega dentro da sua educação, que é uma educação ocidental. Nós não podemos esquecer que todo o povo aqui na diáspora tem uma educação ocidental. E tudo aquilo que você for trazer como bagagem de importação para dentro da sua família, dentro do contexto religioso, é diáspora. Não é da terra máter, não é aquilo, não é o leite que você mamou. O leite que você mamou é ocidental. Então, se você vê essa expressão, o leite que mamou, o que eu digo é das famílias ocidentais que tiveram seus filhos. Porque você pode ter mamado no ventre, no seio de uma mulher negra, e sendo de lá, é o leite que mamou. Então, não estou falando nesse ponto de vista. Estou falando do ponto de vista de origem cultural. E isso faz com que sempre a migração é muito problemática. Ela é muito problemática porque quando entra-se a ênfase da discussão, a ênfase de impor aquilo que realmente o outro cônjuge não consegue acompanhar, a cabeça da outra parte não está apta a aceitar determinadas normas e regras, faz com que exista uma divergência. E essa divergência, ela não pode pegar a ênfase para virar discussão e briga. Virar discussão, imposição, e aquilo que vai machucar, que vai ofender o seu próximo, não é construção. Então, você deixou de construir. Você está começando a pôr uma britadeira no seu próprio alicerce. Quando a divergência de opiniões
elas não são respeitadas dentro de um contexto, é a mesma coisa que pôr a britadeira no alicerce da família. E a coisa começa a se destituir. Por quê? Se a outra parte não consegue entender e você não consegue apoiar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma parte se sentir rejeitada. E a rejeição é um fator perigoso dentro do contexto do ser humano, dentro da própria vida do ser humano, porque ninguém gosta de rejeição. Sim. E se isso faz um valor de desagregar, o intuito de Ifá, seja de segmento de Ifá, seja de segmento de Lessa Orixá, seja de cultura iorubá, seja de Celebá, seja o que for, tem que ter, no mínimo, o respeito. O respeito íntegro daquilo que você se propõe a fazer, que chama-se família, que é o maior bem da família iorubana. O maior bem que possa ter a família iorubana é a família, os seus filhos, o seu amanhã. Isso desde que eu comecei a ler sobre Ifá, sempre achei muitas coisas que falavam a respeito da família, o valor do urbano como família. E o valor do urbano também como posse. Porque só poderá ter ou praticar a poligamia se ele tiver posse para cuidar das esposas. Então você vê só que dentro desse parâmetro, certo? O dinheiro, ele é muito forte também na ideologia urbana. Eu estou falando isso assim a passar a respeito de dinheiro dentro da cultura urbana. Porque é mais ou menos assim o pensar. Você vale o quanto você tem. E esse valor que você vale o quanto você tem, às vezes passa a desrespeitar amigos, passa a desrespeitar os próprios entes queridos, passa a desrespeitar a religião, passa a desrespeitar conceito, tudo em prol de dinheiro. E isso não é muito válido dentro de qualquer contexto. Porque tanto se faz o bem para quem tem dinheiro, como se faz o bem também para quem não tem dinheiro. E existem algumas normas assim, de algum segmento, que não se deve fazer nada, entendeu? Se não tiver o dinheiro, aguarde até a pessoa ter. Então, isso aí é um fator muito complicado. Eu vim parar o assunto do que nós estamos falando de família em dinheiro, porque tem que separar os valores. O dinheiro que eu estou falando, ele está representando todos os bens materiais que você possa construir. E tem bens materiais da família, que é o próprio ser humano, que é a esposa, que é o marido, que é os filhos. E se ele, quando se destitui, não é tão fácil de recuperar como você recupera o dinheiro. Então, se você vê que os grandes valores do ser humano é a família e o dinheiro para sustentá-la, você vai ter que saber agregar esse valor de vida para um dia melhor de união, não de desunião. E eu não acredito em religião que possa desagregar a família. Babá Ifá-Gemí, Ofero Milá, não acredita em religião que possa desagregar a família. E isso é águas que rola na vida de todo sacerdote. Todo sacerdote tem que ter, no mínimo, a compreensão de que ele é oriundo da mulher. Que ele nasceu de uma mulher que é a mãe dele e que ele tem que ter o propósito de preservar isso. E que ele tem que preservar o propósito da mulher que também deu filhos a ele. E isso tudo é questão de compreensão, é questão de educação, de alicerce, de base, de estrutura, porque quando nós começamos a misturar fatores externos com o interno, faz com que o seu próprio interno material da tua vida a desagregar. Isso não pode também acontecer na vida do sacerdote. E como também não pode acontecer na vida do adepto, por causa de religião, ele se desagregar da sua família inteira. Sim. E esse contexto tem que ser muito bem trabalhado dentro da nossa sociedade. É um equilíbrio. É por isso que esse programa chama-se Equilíbrio. É exatamente esse fator que eu tanto luto. Não só em família, mas como assim em segmento, em normas, regras, equilíbrio, que você possa fazer com que o seu alinhamento vai te levar para dias melhores. Pode falar, Dael. Sim, o Quirão de Belo Horizonte mandou um testamento aqui. Nossa, que coisa E boa. eu vou mandar aqui
para o ouvinte também poder participar, né? Gostaria que falasse sobre a difícil convivência familiar, no meu caso, quando preciso deixar a família e ir para cumprir minhas obrigações espirituais. Não sei, acabamos de falar isso. As inúmeras desculpas que minha esposa cria para eu não ir participar dos, entre aspas, encontros com as divindades. Sem querer abusar, outra. Qual é a situação mais difícil, na opinião dos senhores, sobre a maneira pela qual se deve Pretexto. lidar com as doenças? Ele está falando de pretexto, né? Isso. Dos Certo. filhos havendo no seio familiar. O pai do culto de Fá e a mãe católica, e há uma falta de compreensão para aceitar deixar o filho ser tratado na religião do pai. Aboroboê. Você show. Ok, obrigado por... Obrigado, tá. O que o Fábio tá falando... Falei pro Fábio, falo para os ouvintes, se escutar pelo notebook, o som sai muito baixo. Para o som sair legal, o Babalô Fadimi tem que aumentar muito o som dele lá. Eu tenho que no meu computador aqui aumentar o som aqui. Então, para eu fazer isso, eu teria que desligar a rádio todinha agora e arrumar o meu som aqui. O meu som tá bom. O seu som tá bom. Só que quando sai pro notebook para as pessoas, ele sai baixo mesmo. Aí Agora melhorou? Aí eu aconselho aos ouvintes o seguinte: escuta Melhorou? pelo celular, escuta pelo tablet ou escuta pelo computador. Porque pelo notebook o som não sai legal mesmo. Infelizmente. É. E agora, o meu som tá bom? O seu som tá igual. É eu que tenho que mudar aqui. Só pra eu mudar aqui, eu vou ter que desligar tudo a rádio agora. Entendi. Tá ok. Entendeu? Tá bom. Então vamos lá. O Quiron. Primeira parte do Quiron. Foi o Quiron que fez essa pergunta? Sim. Foi? Olha, em primeiro lugar, quando a mulher começa a arrumar pretexto para que o marido não efetue alguma situação, em primeiro lugar precisa ver se o marido deu espaço para ela expor tudo que ela pensa a respeito do segmento religioso dentro da família. Se o marido der espaço para ela expor tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela quer, tudo aquilo que possa ser atendida, entendeu? Ela não vai precisar arrumar pretexto. Ela pode falar bem diretamente, porque pretexto, quando se percebe que está vendo, é sinal de divergência, né? Um outro fator, quando o sacerdote de Fá ele vai se ausentar em prol da religião, ele tem que ter um motivo muito justo, porque é muito mais fácil virem ao EB do que o EB ir à procura do adepto. Sim. Eu sou dessa opinião, entendeu? A minha opinião já é muito mais profunda e eu acho que eu posso chatear o Quiron se eu falar. Como? Se eu dar minha opinião sobre essa primeira parte, eu posso chatear o Quiron e como muitas pessoas. Então eu prefiro... Não, eu quero que você omitir. fala. Eu quero que você fale, eu quero que você diga a sua opinião a esse respeito. Eu acho que vai parecer machista o que eu vou falar, Não, pode falar, fica à vontade. mas não é machista. O que eu acho é que a esposa tem que seguir o marido. Se o marido for católico e ela é de Fá, ela vai seguir o marido, não importa o que ele faça. Essa é a minha opinião. Se ele for de Fá, a esposa tem que obrigatoriamente, necessariamente, melhorar o seu comportamento e concordar com o marido. Porque ela escolheu o marido e com certeza ela sabia que o marido mexia com o orixá. Então ela tem que respeitar e tem que seguir. Exatamente o que eu falei. Acertar a situação antes do casamento, não foi? É. Acertar situações antes do casamento. Então Agora, se sabe que ele é do orixá, fica tranquilo, Quirão. Fica tranquilo, faz a sua parte. com certeza. Mas fica tranquilo dentro desse fator. Agora, é o que eu falo para vocês. A liberdade do diálogo. Sim. A liberdade do diálogo e do respeito, ele é essencial. Porque você tem que entender que a mulher, hoje, no Ocidente, ela tem um outro conceito. Ela tem outra ideologia. Ela tem a ideologia da liberdade. É. Ela tem a ideologia que ela é tão suficiente quanto o homem. Exatamente. Isso aí, qualquer sacerdote, seja de qualquer segmento, ele entende isso. Até os mais radicais, Sim. que é do norte da África. Do norte da África, do norte e leste da África. Eles são muito mais radicais. E são africanos também. Só que não são nigerianos. Que Sim. são
o pessoal que vem daqueles países alto da África. Então, se você vê, lá era muito radical. E hoje, já dentro do contexto Brasil, elas já estão abolindo determinados panos no rosto, já tem algumas coisas que já estão mudando. Você vê só, no A vestimenta já está mudando, né? já tá. No globo terrestre inteiro, a mulher galgou uma equiparação dentro do movimento feminista. Sim. A mulher hoje, ela já não quer depender mais do homem. Se você vê aqui no Ocidente, a mulher ela vai à luta. Ela não quer ficar na autodependência do que o homem tem para dar para ela. Sim. E é bem diferente da cultura iorubá. Exato. É bem diferente, porque na cultura iorubá, a mulher ela é dependente do homem. Você concorda comigo? Na cultura iorubá tem isso, e eu digo assim, por causa do respeito. Sim, sim. Olha lá, a Fabrício está falando que eu fui bem machista. Na verdade, é isso que a gente está falando agora. Sim. Na cultura iorubá, e até assim, cultura antiga brasileira, é dito que as mulheres deveriam respeitar os maridos. Sim, também. Dentro da primeira cultura burguesa que chegou dentro do Brasil, você está entendendo? A mulher era submissa ao homem. Sim. Ela era e foi dentro do que eu falei, do movimento feminista, que ela foi ganhando liberdade e galgando espaço nos anos 60. Eu me lembro bem que isso aconteceu no fim de 50 para 60. Uhum. A grande revolução da mulher no Brasil. Uhum. Né? E agora, se você vê o que ela galgou, porque ela tem a capacidade, a mulher, de pensar igualmente o homem. Sim, hoje é fato que nós temos um presidente, né? Nós temos uma presidente. Muitas personalidades de alto gabarito. Sim. Menina de alto gabarito. Grandes diretoras. Grandes diretoras, grandes médicas, grandes cirurgiões, grandes advogadas, na área jurídica, grandes promotoras, grandes juízes. Você está entendendo? E que faz com que tudo faça se cumprir. Sim. Esse é um fator que o homem ocidental, hoje, ele respeita mais a mulher. Hoje ele dá para ela mais segmento. Eu não estou falando em cultura iorubá, estou falando em cultura ocidental, naquela que nós vivemos. Uhum. E que a mulher, nem sempre ela vai querer acompanhar uma cultura iorubá. Porque se a mulher na diáspora ela for acompanhar a cultura iorubá, ela não vai gostar. Não vai gostar. Ele não é só A, B ou C dentro do contexto dos sacerdotes de Ifá. Dentro também do contexto da família dos homens Ifá. Tudo bem? Sim. Os filhos de Ifá, homem Ifá. Tá? Então, se você vê da família dos nossos filhos de Ifá, quer dizer, dos homens Ifá, você vai ver que existe esse problema, que é exatamente o propósito do programa que nós estamos fazendo hoje. Uhum. É de todos aqueles seguidores de Ifá que têm esse propósito dentro da sua própria família, questionando algumas situações. E que faz com que muitas coisas não seguem no curso certo do rio. Porque, eu digo isso, é um confronto de cultura. Sim. É um confronto de cultura. Porque se você vê a mulher ocidental do fim dos anos 50, dos anos 60, a grande revolução, o que ela conseguiu nesses 40 anos, você está entendendo? Nesses 40, 50 anos, você vai ver só que cultura nenhuma vai derrubar isso aqui dentro do Ocidente. Não vai. Não vai, babá, não vai. Não vai. Isso daí faz com que nós, homens, que participam da cultura iorubá e que tem uma introdução, certo, de importar, certo, de migrar essa situação para dentro do contexto religioso nosso, a mulher tem que acompanhar o marido dentro de um parâmetro de respeito. Sim. Aí eu concordo com você, mas não de quebra de liberdade, que jamais vai ter. Não tem que lhe quebrar a liberdade, pelo contrário. Não. Até hoje mesmo, na Nigéria, as APTB, né? E as Anifá, elas casadas com os babalaô lá, elas têm o trabalho delas, elas fazem a venda de roupa delas, criam roupas. Tem mais liberdade. Tem liberdade, sim. Só que o que eu quis dizer
é que tem que respeitar sim o marido, principalmente quando é de Ifá, porque o Ifá, dentro das diretrizes, o Ifá já protege a esposa. Já protege. Já protege a esposa. Agora, se a esposa fica quebrando regras, desrespeitando o marido, importa se é Omoaô ou Babalaô, fica desrespeitando regras, não... até o próprio marido, se tem desobediência, o Ifá vai pra cima dele, com a esposa, se ele quebra regras. Mas, na nossa cultura, o papel, como a gente falou aqui a última vez, o papel da mulher dentro do Ifá é muito importante. Porque se ela estiver conectada com a cultura, o marido cresce muito mais rápido. Ela cuidar do Ifá do marido, O lado a lado. rezar o Ifá do marido, pedir pelo Ifá do marido, fazer tudo. Vai ficar melhor. Aí não tem intriga, não tem nada. A partir do momento que ela fala, eu mando em mim, eu faço o que eu quiser, aí já mudou o esquema. Aí já não tem respeito. Não, dentro do contexto de Ifá, ela tem muito poder na mão dela. Sim. Inclusive em proteger o marido, certo? Dentro do segmento de Yamin, né? Exatamente. Ela é forte nesse contexto, ela é um paralelo do marido. Então você vê só, os valores dela dentro de Ifá são grandes. Mas só que ela tem que conhecer esses valores e saber realmente que tudo isso espera ela. Eu tenho um exemplo, outro exemplo para dar, até para Fabrícia e para outras mulheres que estão escutando aqui. A cultura urubá, a gente já falou sobre isso, né? Da esposa seguir o marido, respeitar as religiões. Isso é entre os dois. Eu vou dar um exemplo seguinte. Uma irmã de Ifá, lá da África, irmã de Orixá da África, ela casou com um muçulmano. E a partir do momento que ela casou com esse rapaz, que é muçulmano, é o rapaz que cuida dela. Certo? Sim. Ele é outra família. Essa família dela agora é o marido dela que ela escolheu e é muçulmano. A partir daquele momento, Ela a Barabá muçulmana. não cuida da filha. Quem tem que cuidar é o marido. E ela passou a ser muçulmana. Não. Ela pratica o Ifá e o marido reza com ela. Bom, Só então que aí ela também já- vai na mesquita. Aí já tem unificação e ela vai na mesquita. Vai na mesquita, respeita. Respeito. Tudo bem. É isso que eu falei. É o respeito que tem que haver da aceitação de opinião religiosa. Sim. Já falei isso lá no começo do programa hoje, entendeu? E isso daí é a base de tudo. É a base do segmento se concretizando. Agora, se por virtude uma das partes quiser mudar de ideia, você está entendendo? Quiser mudar sobre o seu segmento religioso, vai fazer com que eles possam ser mais fortes. Aham. Essa é a verdade. Porque o marido e mulher e filhos, todos dentro do próprio segmento religioso, é aquilo que não tem miscigenação. É a realidade do próprio ser. Sim. Porque está a família inteira unificada dentro de uma vertente só, do que pode, do que não pode, qual é o caminho, qual é o segmento que ele vai ter para que tenha dias melhores, mais união, mais força um para o outro. É meio difícil, porque no Ocidente é mais ou menos assim, cada um participa. Vamos ver aqui. Aqui vocês já falamos dessas partes aqui de cima. Acho que ele não falou mais nada. Na minha visão aqui, né, meio periférica, e vendo essa passagem, família que é católico, e tem familiares católicos que acreditam nas folhas, né? Que acreditam no boldo, que vai tirar dor de barriga, e etc. Os antigos acreditam nisso, né? Principalmente aqueles que seguem o pai e a mãe, que são antigos católicos. Exemplo, né? Isso aí é uma parte que veio dos nossos antepassados. Sim. E deixaram esses remédios caseiros pelos próprios as mulheres africanas que chegaram no Brasil e fazia com que as suas crianças, seu marido, a sua família fosse cuidado através de ervas. Tem pessoas que acreditam ainda no benzimento quando nasce. Acredita? Isso. Então, o que o Quiron e o ouvinte pode fazer? Aproveitar essa oportunidade e ver se tem isso dentro, por exemplo, particularmente do Quiron da esposa, para poder utilizar isso, para poder ajudar os filhos. Existem muitos métodos, pessoal, que dá para se fazer até à distância, para ajudar uma criança, uma medicina, para tomar. Existem muitos métodos.
Você vê só que tem determinada cozimento de alguma semente de alguma erva, certo? E é anti-inflamatório. Sim. Isso existe até hoje e é reconhecido até pela medicina. E é conhecido, é conhecido até pela medicina. Em vez de tomar um determinado anti-inflamatório, se toma determinado cozimento de alguma semente. Você está entendendo? Entendi. E se tem resultado, mas não é. É uma situação grave. Quando é uma situação grave, não é inflamatória, é uma situação infecciosa, porque existe que mudar uma situação. O que é inflamado, o que é infeccionado. Você está entendendo? Essa grande confusão é que gera, certo? Que falar sobre curandeirismo. Você está entendendo? Você é indiciado como um curandeirismo. Curandeirismo. Exatamente. É porque é onde não há uma qualificação do que está acontecendo realmente. Isso aí só pode ser qualificado com conhecimento do que está acontecendo e com uma opinião alopata do médico. Certo? Que mexe com a parte alopata, química. Sim. Não é verdade? E que vai fazer com que a situação mude e que o ser humano fique bem de saúde. Porque o maior propósito de tudo, até de Deus, até de Olodumare, é que o ser humano fique bem. Embora ele criou nós mortal. Sim. Entendeu? Mas enquanto você tiver força para lutar, que você lute, que você tenha vitória, que você tenha sucesso. Esse é o maior ideal que eu acho que tem que ser dentro... Opa, tá picotando? Tá não. Dentro de qualquer segmento religioso. Sim. O ser humano tem que ficar de pé. Entendeu? Ele tem que andar para frente. Ele tem que ter ideologia conquistada. Ele tem que ter fator bom de vida. Ele tem que oferecer fator bom de vida. Ele tem que receber fator bom de vida. Ele tem que ter sucesso. Isso aí é o maior ideal de qualquer segmento religioso que se propõe a cuidar de uma comunidade. Sim. Minha esposa falou aqui também, o Rafael. A gente está tentando... vai ser muita coisa. O pessoal está falando muita coisa, é muito bom. Está falando dos papéis diferentes da cultura, né? A cultura oriental também é assim. A mulher seguir o marido. As culturas antigas, maioria, né? O islamismo, nem se fale. Hinduísmo, Ixessé. É o que você falou agora. Somente aqui no Brasil, quiçá, um pouquinho, Estados Unidos, tem essa cultura da liberdade, né? Feminina, impregnada. Mas nós estamos falando de sociedade. Nós estamos falando de religião. Religião é uma coisa, sociedade é outra. Entendeu? Mas uma faz parte da outra, ela é integrada. Isso é integrada. A partir do momento que você... Ela é integrada dentro da família. A partir do momento que você se tornou uma pessoa religiosa, você segue orixá, o sistema é esse. Não vai mudar. Ainda mais quando é babalaô. A esposa, quando precisar de alguma coisa, tomar alguma responsabilidade, ter alguma responsabilidade maior, fechar negócios e tudo mais, ela vai procurar o babalaô. Paralelo. Ela vai procurar, ela vai querer saber se vai ser bom ou vai ser ruim. Exatamente. E o Ifá, como eu disse, o Ifá protege a esposa. Nada mais justo. Protege muito. Mas nada mais justo, porque nós sabemos, entre nós, de Ifá... Protege, dá caminho e dá poder. Como também tira. Hein? Como também tira. Com certeza. Até do babalaô também tira. Tira. Então, de qualquer um que ultrapassar as normas do contexto, do que está determinado, ele tira também. Sim. Isso aí, ele não tem cara, não tem coração, não tem cor de pele. Não existe nada. Existe uma norma e uma regra dentro do contexto, da profundidade de qualquer segmento que vai fazer com que se cumpra. Sim. É por isso que existe a Jogum. E se não existisse também, como é que seria a gente, né, meu? É por isso que existe, repito sempre, é por isso que existe a Jogum, que existe o Apelê, que existe aquilo que vai fazer com que você adotou o segmento, você cumpra ele. E acabou.
Isso aí é resumido em poucas palavras, isso que eu falei para você. Sim. Entendeu? Tudo aquilo que está determinado pelo superior vai se fazer cumprir. Olha uma pergunta boa aqui. Chegou agora da Rosângela, no grupo do WhatsApp da rádio. Ela perguntou para mim, mas é para nós dois, né, no caso. Sim. Papai Fada, me responda. Se o casal que se encontra na Terra, no Orum, eles são casais também? Opa, essa pergunta é boa, hein? Pode responder. Minha resposta é sim. Sim, lógico. Sim. A gente falou uma vez no Papo de Aú que Casa lá no céu. Que tudo que a gente tem lá no céu, que a gente escolhe lá no céu, já fez lá. Desculpa, ao contrário. Tudo que a gente faz na Terra, já fez lá no céu. Já fez lá, já fez lá. Então, o corpo que você escolhe, o filho, se você quer ser um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho, mas se você pode transferir a magreza pela gordura, né? Que aí vem os olhos gordos, né? Enfim. Se você quer ter dinheiro, ou se você quer ter casa, se você quer ter um monte de filhos, você não pede dinheiro. Se você pede uma esposa, porque no caso, na nossa cultura, a gente falou da poligamia, bigamia existe, mas enfim, ocidental a gente não pode falar muito. Eu até brinquei ontem sobre isso, né? Eu falei, pessoal, vamos falar com o Ifá, vamos montar uma cultura aborígene, tupiniquim e yorubá. O que quer dizer? A gente monta novos odus Ifá, né? E fala pro Ifá, esse verso pode? Esse verso não pode? Porque vai contrariar. É uma questão de opiniões, questão de responsabilidades e questão de interpretação. Então vamos tentar montar uma nova cultura aqui, que seja Ifá mais brasileiro, eu brincando, né, com isso com o pessoal, para que dê tudo certo. Todo mundo fique bem, ninguém mais brigue, fique tudo em harmonia. Mas isso também é um erro, que é o qual eu quero falar um dia no Papo de Aú. É um erro, é grave, sobre versos de Fá. Você montar novos versos de Fá. Então é um erro muito complicado. Mas respondendo a Rosângela, Belo Horizonte, o Babalô Fadimi aceitou, né? Que tudo que é feito aqui na Terra, que a gente faz na Terra, é o céu também. Tem até um ditado que eu uso, que eu falo sempre, né? Que só acontece na Terra o que está marcado no céu. Sim. Simplificando, né? Só acontece na Terra tudo que está marcado no céu. Tudo que escolheu no céu acontece na Terra. Entendeu? E essa é a verdade. Né? É a verdade daquilo que se comprova do porquê, né? Do segmento, da vida em comum. Porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ir à luta, não é verdade? Todo mundo tem que saber. E isso daí faz com que o casamento ele tem que ser combinado. Ele tem que ser muito bem, ele tem que ser muito bem combinado. Porque eu acho que ninguém casa com ninguém por acaso. Uhum. Entendeu? Eu acho que ninguém casa com ninguém por acaso. E eu posso aumentar um pouquinho aqui para Rosângela? Pode completar. Tem os dias corretos para casar. Tem. O dia de Fá é o melhor dia. E se chover? O meu dia não foi o dia para dar um pão. Eu casei no dia de Xangô. Foi? O dia de Xangô é o dia que um empeita o outro. O marido empeita a mulher empeita o marido. É o dia de Xangô. O dia de Ogum é o vai e volta. A mulher larga o marido larga a mulher. Isso. Então o melhor dia é o de Obatalá e Ifá. São os melhores dias para se casar. Então fica a dica pro pessoal aí. Entendeu? Fica a dica pra Rosângela, se não casou ainda. E outros que querem até se juntar numa casa, né? Marca o dia de Ifá e o dia de Batalá. Batalá e Ifá são os melhores dias. Você não vai ter problema pra sua cabeça. Não, nenhum. E tem outras questões também. Sobre pactos, né? Que o homem e a mulher faz aqui na Terra. Se mesmo eles não escolheram casar um com o outro, isso pode acontecer. Tem gente que não escolhe casar, mas aqui na Terra encontra alguém e é importante que se faça um pacto entre os dois para que tudo dê certo. E eu aprendi recentemente, se uma pessoa tem Ebé Orum,
É, Belorum deixou lá os companheiros. Isso. E o E marido aí- tenta casar e não consegue, separa toda hora, você pode ver que também é um motivo de Belrum, por isso que é bom o pacto entre o marido. Você vai cuidar de mim? Ah, eu vou sim, meu amor, eu vou cuidar de você. E meu amor, você vai cuidar de mim? Ah, eu vou sim. Esse é o pacto. Então, Sempre. e tem outros pormenor, né? Aquelas tragédias que acontecem no dia do casamento, né? Sim. Entendeu? Que uma das partes vai embora de volta, né? É. Ninguém entende o porquê, né? Era só até esse dia. E aí já tá na hora de voltar para casa, né? Ela falou se eu são, não deveria ter esses desencontros. Foi eu acabei de falar dos desencontros. Desencontro, né? Do dia que você casa, do pacto pode ter que é Belrum. Ou não é pra ser, porque o Ifá indica. Ah, eu quero casar com fulano de tal. Até pra mulher. Eu quero casar com Baba Ifá de mim. O Ifá, o senhor deixa? Ele pode falar não. É. O Ifá indica a cor de pele em verso de Fá. Indica a cor de pele da pessoa Indica. que você vai casar. Que Exatamente. você não tá sabendo. Aí fala, a mulher Ou branca que- você não vai ou casar. Ou que você deve casar para ser feliz. Isso. Ó, a mulher branca não é conveniente a você. Você vai casar com uma mulher negra. Até isso